Você acha mesmo que Bruce Lee, através dos treinamentos de Kung Fu, adquiriu toda a força que ele possuía, fazendo flexões e abdominais e correndo e levantando pesos? Meu amigo, você está meramente enganado, pois dentro da arte marcial existe uma prática chamada Qigong. São exercícios respiratórios que, aliado a práticas mentais, garantem muita força. No passado, os monges do templo Shaolin praticavam esses exercícios. E assim, se tornaram muito exímios lutadores e ficaram conhecidos também na Ásia como os monges demônios. A prática desses exercícios garante força física, mental e espiritual. O treinamento do Kung Fu não é apenas feito de exercícios físicos como alongamentos, chutes, socos e formas que fazem com que esta arte marcial se torne bonita, mas sim de uma essência muito mais profunda e muito mais poderosa do que muitos imaginam. Ficar parado em uma postura por vários minutos é um dos treinamentos dessa classificação que nós chamamos de Qigong, Qigong ou Qigong. Os mestres de Kung Fu ensinam aos seus alunos que a prática desses exercícios garante força além do esperado. Os indivíduos que praticam esse tipo de treinamento se tornam sobre-humanos, capazes de resistir a chutes, socos, pauladas, empurrões e até mesmo golpes perfurantes ou cortantes. Na Ásia, esse treinamento é muito levado a sério. E hoje eu vim aqui neste vídeo falar para você acerca desse treinamento que tem milhares de anos. Tudo começou na Ásia por um homem chamado Siddhartha Gautama, um nababo indiano que resolveu abdicar-se de toda a sua riqueza e buscar no meio do povo o que ele mesmo chamou de iluminação. Muito tempo se passou e as pessoas, admiradas com a sua exímia capacidade de absorver conhecimento e sabedoria, começaram a segui-lo como um grande mestre. E então, em 495 anos antes de Cristo, foi inaugurado um templo na província de Hunan, aos pés de uma montanha chamada Shaoxi, ao lado da montanha Song, na província de Hunan, ao norte da China. Esse templo servia para reunir os monges que gostavam de seguir essa filosofia. Mas vendo que os monges eram muito sedentários, foram criados alguns exercícios para fortalecer os braços e pernas desses monges. E então começaram a surgir as primeiras formas, que ficaram conhecidas como Xuanfa. E o tempo foi passando, e as formas foram se aperfeiçoando, foram sendo criados novos estilos de treinamento. Entre os treinamentos de uma forma conhecida como Lohan, Lohap, também havia uma forma conhecida como Sichuan, ou seja, o boxe dos 5 animais. E aí sim, o treinamento do Kung Fu começou a ficar mais interessante. Os monges começaram a se fortalecer através de treinamentos intensos e começaram a notar que eles podiam resistir a pancadas. Podiam resistir a chutes e até mesmo perfurações feitas com lanças ou pedaços de vergalhão. Com o treinamento certo e a forma correta de fazer com que a sua mente se prepare para o embate, os monges criaram as formas do tigre, da garça, da serpente, do leopardo e do dragão. E aí começaram a praticar esses estilos, fazendo com que seus corpos se forjassem cada vez mais. Pois a prática do Kung Fu fazia com que eles se tornassem excelentes em tudo aquilo que eles se propusessem a fazer. Inúmeros exercícios foram criados para fortalecer os seus corpos.
Verdadeiramente, o Kung Fu não é feito para os preguiçosos e pessoas que querem o conforto das academias, tendo água gelada sempre à mão, banheiro limpo e outros confortos mais. Realmente não treinam, não praticam e não desenvolvem dentro da filosofia do Kung Fu Shaolin. E assim mesmo você acha que Bruce Lee fazia os seus treinamentos somente à base de exercícios físicos? Não, meu amigo, isso é um ledo engano, pois o treinamento de Bruce Lee tinha como base a prática dos exercícios respiratórios, a prática desses exercícios conhecidos como Qigong. Os Qigong foram amplamente difundidos por todo o mundo através de escolas de Kung Fu que foram inauguradas em vários países do mundo. E esse Kung Fu também chegou ao Brasil. Aqui existem mestres que realizam certas façanhas através do treinamento dessa arte marcial. Essa técnica que é mostrada para aquelas pessoas que acreditam faz com que os nossos corpos se tornem verdadeiramente fortes e incorruptíveis diante do confronto. O treinamento da arte marcial requer disciplina, pois os praticantes devem ter hora para almoçar, hora para jantar e devem ter uma rotina de treinamento muito intenso, pois esses exercícios têm por finalidade fortalecer de uma forma que não é vista como os princípios da educação física, que tem por finalidade hipertrofiar os músculos. Assim sendo, o Kung Fu Shaolin desenvolveu-se através da prática e do conhecimento que foi transmitido de geração em geração até os nossos dias. Pois a base para o treinamento do Kung Fu é a concentração. Todos os praticantes de Kung Fu da era moderna devem conhecer esses exercícios e os seus benefícios. Aqui neste vídeo estamos mostrando algumas das habilidades que podem ser adquiridas com total segurança. Imagine que você, com um corpo protegido contra pancadas e perfurações, possa entrar em um combate e dessa forma sair ileso dele, sem sofrer arranhões, fraturas ou até mesmo hematomas ou dores que vão perdurar durante dias. A proposta para o treinamento do Qigong é fazer com que o seu corpo se torne uma arma. Aqui nós estamos vendo uma demonstração de uma técnica conhecida como a camisa de ferro. O professor Francisco está mostrando essa técnica em um quartel do Exército. Foi contratado em 2013 por um oficial do Exército brasileiro para ministrar aulas de defesa pessoal para um grupo de atiradores no tiro de guerra 01012, em Cachoeiro de Itapemirim. Lá ele permaneceu por 8 anos, dando instruções de defesa pessoal, ensinando um estilo conhecido como Tin Na, que é utilizado pela polícia de Hong Kong. Agora nós estamos vendo uma demonstração de uma técnica conhecida como ovo de ferro. Ele mostra essa técnica sendo golpeado por um aluno nos testículos para mostrar que a sua técnica realmente funciona. Agora nós estamos vendo o mestre Francisco quebrando um tijolo com um golpe desferido com uma faca da mão. Isso é feito para que as pessoas possam ver como que é a utilização da energia na prática. A energia que nós chamamos de energia Qi pode ser lançada sobre os objetos, quebrando-os de uma forma incrível. Inúmeros treinamentos dentro do Kung Fu são classificados como Qigongs leves, Qigongs pesados, internos e externos. Mas a base para esse treinamento é apenas uma: a concentração. Os mestres de Kung Fu ensinam que nós devemos ter a concentração necessária para fazer a energia Qi fluir de um ponto que está localizado a cerca de 3 dedos abaixo do umbigo, chamado pelos chineses de Danqing,
No Japão, é conhecido como hara ou tandem. Também pode ser chamado de Taichen ou centro de gravidade. Desse ponto, a energia deve ser canalizada para mãos e pés através de técnicas mentais e respiratórias. Um sincronismo que deve ser treinado dia após dia. Após anos de treinamento, você vai finalmente conseguir fazer com que essa energia seja colocada no lugar certo, na hora certa. E esse é o treinamento que Bruce Lee fazia. Todas as suas técnicas de soco e chute, defesas e contra-ataques eram feitas com base nesse treinamento. Um treinamento que verdadeiramente não surgiu aqui no Ocidente. Que verdadeiramente não tem como finalidade fazer com que seus músculos cresçam. E no Japão e na China, na Coreia, na Índia e em outros países da Ásia, este procedimento é conhecido como fusão, a perfeita união entre mente e o corpo. Durante a realização de um kati, nós temos que levar em consideração o efeito ritmo, pois isso é muito importante para aquelas pessoas que praticam artes marciais. Os mestres ensinam que quando vamos treinar, nós devemos fazer as posturas corretamente e manter um ritmo. Nós vamos ouvir agora a opinião de um praticante de Hapkido, o mestre Alan. Como toda arte marcial, nós entendemos que tem que haver uma concentração. E essa concentração ela é muito importante numa decisão e até mesmo para realizar o movimento, para que seja cada vez mais bem praticado.
Fu nos garante algumas habilidades. Como quebrar uma pilha de tijolos com um só golpe. Como quebrar uma pilha de tijolos com um só golpe. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é a verdadeira força que você adquire treinando os golpes de Kung Fu, utilizando gritos. No japonês é chamado de Kiai. Ki, energia. Ai, harmonia. No chinês é chamado de Tai Chiao. Então eu tenho aqui um coco seco, e aqui eu tenho 3 tijolos. Os tijolos. Então eu vou colocar os 3 tijolos e o coco em cima para quebrar esse coco, utilizando a força que nós adquirimos com o grito. Você que treina aí arte marcial, que fica gritando ha, 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 e muitas pessoas ficam zoando, né? Falando assim, eu já tô na aula lá de karatê, eu já aprendi o grito. As pessoas entendem que o grito é uma fantasia, é algo para enfeitar a luta e tal, mas não é. A arte marcial é feita de princípios da medicina, a medicina chinesa. Então nós aprendemos dentro do Kung Fu que todo ser vivo possui um tipo de som que é emitido quando ele precisa de mais força. O cavalo relincha, o tigre emite aquele miado dele lá, né? O boi muge, mó. Quando o animal faz isso, é porque ele está concentrando toda a sua força. E o ser humano, a cada dia que passa, ele inibe mais a sua verdadeira força interior, porque não pode gritar, porque é feio, porque incomoda, porque não sei o que e tal. E com isso o ser humano vai enfraquecendo. Mas dentro da arte marcial, nós aprendemos que os nossos verdadeiros instintos são os mais fortes, os primeiros instintos. Então o ato de você gritar, você está trazendo à tona a tua força interior. Por isso que no Kung Fu e em outras artes marciais, como o Karatê, o Taekwondo, até mesmo o Judô, o Muay Thai, se utiliza gritos na realização de golpes. Então essa aqui vai ser a primeira demonstração que eu vou fazer, quebrando o coco em cima dos tijolos. Então é isso.